uma garota correndo o mais rápido que pôde, com muito medo, enquanto ao fundo vimos garras de metal se arrastando pelas tubulações, pelas paredes. Uma gargalhada macabra começa a se aproximar, e quanto mais essa gargalhada fica alta, mais essa garota começa a correr. Ela fica num desespero tão grande, a respiração ficou ofegante, parece que as paredes estão fechando, ela não sabe o que fazer, está desesperada. E quando parece que ela consegue fugir, 5 lâminas de ferro atravessam o coração dela. Mas quem fez isso ainda não se sabe, porque estava tudo escuro na hora. Gotham City, 8 horas da noite. Bruce Wayne está na Batcaverna, treinando com Damian, no caso, seu filho. Quando de repente Alfred interrompe o treino, dizendo que Bruce precisa ver uma notícia através do bate-computador. Bruce, Damian e Alfred veem que em Springwood o número de pessoas mortas tem crescido de forma assustadora. E as pessoas que sobrevivem dizem que parecia que seus piores pesadelos tinham ganhado vida, como se tudo que mais desse medo a elas aparecesse para elas de repente. No dia primeiro, Bruce já pensa que é o espantalho, mas não faz sentido que o espantalho está preso em Arkham na sala de segurança máxima. Intrigado com o caso, Bruce, no caso Batman, decide ir junto com Damian para Springwood. Em Springwood, mais uma morte acontece. A perícia estava no quarto da vítima. Depois que os peritos foram embora do quarto da vítima, uma sombra entra pela janela. Era Batman. No caso, só o Batman, porque o Robin não estava lá no momento, pois que ele estava do outro lado da rua, vendo se ele conseguia ouvir alguma coisa dos policiais. Aproveitando que a perícia não estava mais no local do quarto, então Batman ativou o modo detetive da sua máscara e começou a analisar, e percebeu que havia muitas gotas de sangue, havia muita bagunça, mas principalmente na cama. E o que mais intrigou ele, que parecia que não tinha sinal de arrombamento, janela que teve a tranca quebrada, porta que teve a fechadura quebrada ou arrombada, nada. É como se simplesmente tivesse aparecido o assassino dentro do quarto. E o mais interessante é que as únicas digitais, os únicos sinais de DNA que tem são da própria moça, não tem sinais de ninguém. Até parece que ela tinha sido morta por um fantasma. Enquanto o Batman está no quarto da moça, tentando achar alguma pista que seja realmente esclarecedora sobre o caso, do outro lado da rua, como eu já tinha dito, o Robin está no telhado da casa vizinha, tentando ouvir o que os policiais falam, vendo se ele consegue pegar alguma coisa, se ele consegue entender alguma coisa sobre o caso. Enquanto o Batman está em um lugar investigando uma coisa, o Robin está em outro lugar investigando outra. Não chamam eles de dupla dinâmica à toa, porque cada um tem sua função das missões. Mas uma coisa chama a atenção de Robin, que é um dos policiais falando que eles têm que fazer de tudo para abafar esse caso, como se ele nunca tivesse acontecido, para evitar que o pior aconteça. Isso intriga Robin, porque por mais que um caso seja chocante, tem que ser sim noticiado para que as pessoas tomem cuidado. E por que em Springwood não faz isso? Não noticia, não alerta as pessoas para terem atenção. Isso deixa o Robin bem intrigado, deixa ele com muita dúvida. E isso faz o Robin perceber uma coisa. Porque não existem tantas notícias assim de assassinatos que aconteceram em Springwood dessa forma misteriosa. E sim, assassinatos no caso de assaltos, esse tipo de coisa, mas nunca. Mas dessa forma parece que acontece tantas vezes, mas que não é noticiado. Isso deixa o Robin meio confuso, que as notícias que saem dessas mortes são vazamentos que não foram aprovados pela prefeitura, que deixa o Robin muito assim confuso sobre o caso. Mas após conseguirem todas as informações que eles precisavam no momento, tanto o Batman quanto o Robin vão para o Batmóvel para tentar entender, para tentar ver se as informações que cada um dos dois tinha encaixava para eles montarem meio que uma pista para saber quem fez isso. Mas também tem um detalhe, que aquela não é a primeira casa que eles vão. Aquela é uma das 5 mortes que aconteceu só naquela noite. Em todas as casas era a mesma coisa e era o mesmo papo de
fazer de tudo para abafar o caso e parecer que o assassino surgiu no quarto e desapareceu como um fantasma. Como se ele simplesmente, até mesmo como se ele simplesmente nunca tivesse tido lá, como se a própria pessoa tivesse morrido do nada, de forma violenta e muito agressiva, com sempre 5 marcas de garras. Dessa maneira, como o Batman viu que investigar as casas, os locais dos assassinatos não estava levando a nada, ele foi um pouquinho mais ousado. Através do computador do Batmóvel, ele invadiu o sistema da polícia de Springwood para ver se ele conseguia alguma coisa, se alguns dados, alguma pista, alguma coisa que levasse ele a um caminho certo para ele poder traçar sua estratégia para pegar esse assassino. Mas enquanto o Batman faz isso, o Robin Damian Wayne, Damian Wayne, ele é filho do Bruce Wayne, ele foi no hospital em que uma das vítimas, em que tinha vítimas que tinham sobrevivido. E ele, assim, lendo assim o formulário lá, não sei como é que fala, dos ferimentos e tudo, lendo tudo sobre as vítimas, é sempre o mesmo padrão. E é sempre a mesma coisa que elas falam, como se os piores pesadelos tivessem vindo à tona. E sempre com marcas de garra, ou no braço, ou na perna, ou às vezes no rosto. Robin até consegue ouvir alguns médicos falando entre eles que se essa loucura não acabar, em Springwood vai virar uma cidade fantasma, porque ninguém vai sobreviver. E os médicos falando, conversa vai, conversa vem, mas o Robin ouve um dos médicos falando um nome: Fred Krueger. Robin até acha um pouco estranho, porque na hora que um dos médicos falou Fred Krueger, os outros ficaram nervosos só de ouvir esse nome e falaram para ele não falar esse nome de forma alguma novamente. E o Robin acha bem estranho, porque se o cara é tão perigoso que o povo tem medo de falar o nome dele, é porque ele é uma ameaça muito maior do que eles pensam. Porque nem mesmo o seu avô, Ra's al Ghul, era tão temido assim, igual esse Fred Krueger é. Isso deixa o Damian até mesmo um pouco assustado com a situação. Após algumas noites de investigação, de pistas às vezes não levando a nada, sempre tendo as mesmas respostas de sempre, acaba que é tanta investigação uma atrás da outra que o Robin, começou a ficar cansado de tanto trabalho, porque é dia e noite trabalhando, investigando, que acaba que o garoto fica cansado. O Batman começa a ver essa exaustão que o Robin tá e fala pro seu filho se deitar no banco do Batmóvel e que ele pode descansar tranquilamente, que se for necessário o Batman acordaria ele. Então o Batman começa a fazer suas investigações, fazendo suas pesquisas, mas acontece que o Batman acha uma coisa bem interessante que faz os olhos dele arregalarem. Mas não dá tempo da gente saber o que é, por causa que o Robin do nada começa a tremer tudo, a sentir, até mesmo a chorar e aparecer marcas de garras nele. Começa a sangrar e o Batman fica desesperado do nada. Então, numa ação rápida, o Batman injeta no braço do Damian adrenalina para fazer que ele acordasse. Mas mesmo assim o Damian estava muito ferido, estava perdendo muito sangue, então o Batman, o mais rápido possível, aciona o Bate-Jato. E assim, eles vão direto para a Batcaverna o mais rápido possível. Até mesmo dentro do Bate-Jato, o Robin recebe alguns cuidados médicos que o Bruce também sabe, né? Porque ele é o Batman, né? Então assim, ele tem que saber assim, até mesmo se tratar de ferimentos, né? Porque, vamos dizer a verdade, o Alfred já tá velho, né? A gente não sabe quanto tempo ele tem. Embora que eu acho que ele sempre vai viver mais tempo que o Bruce, né? Chegando na Batcaverna, o Batman sai às pressas gritando ao Alfred para que o Alfred fizesse todos os cuidados médicos necessários para o Damian. Acaba que os cuidados médicos que o Damian tinha recebido do Batman dentro do Bate-Jato foram muito importantes, porque isso realmente salvou o Damian de morrer. Então o Alfred, mais que depressa, leva o Robin para a sala de emergência da mansão Wayne para receber os cuidados médicos necessários, porque o Alfred também tem muita experiência em cuidados médicos. Ele é o mordomo do Batman, então se o cara não tiver conhecimento sobre medicina, ferrou, né?
ele tem que ser demitido. Enquanto o Alfred dá ao Damian os cuidados necessários e consegue estabilizá-lo, o Batman fica muito perturbado, ele fica assim, desesperado, porque mais uma vez quase que ele perde alguém que ele ama para um monstro. E do nada, flashes de lembranças assim da morte dos seus pais começam a vir na sua cabeça, porque é um trauma que sempre atormenta o Batman. E ter visto seu único filho para quase ser morto por algo que ele não podia protegê-lo, porque isso fez ele se lembrar de quando os pais dele morreram. Que ele foi impotente, que ele não conseguia fazer nada. Isso deixa o Bruce muito ansioso, muito nervoso, e ele toma uma atitude drástica. Ele resolve ir enfrentar Fred Krueger no seu próprio mundo e trazê-lo para o mundo real para acabar com ele de uma vez por todas. Porque dessa vez ele não é impotente. Ele pode sim fazer uma coisa, porque ele não é mais um garoto de 8 anos que perdeu seus pais nas mãos de um monstro. Então, com o Damian já estabilizado, já se recuperando, Alfred pergunta a Bruce o que aconteceu com o Damian, para o Alfred tentar entender. E o Batman simplesmente explica. Ele foi atacado por um cara chamado Fred Krueger. E nas suas investigações, o Batman descobre toda a história do Fred Krueger, desde o seu nascimento, desde a forma como ele foi concebido até a sua morte. Aí vocês me perguntam, como o Batman descobriu tanta coisa num período até curto de tempo? Simples, gente. Eu sou o Batman. Essa é a resposta. Ele é o Batman. Ele não é um adolescente amador. Ele é o Batman. Gostaram da minha resposta? É uma resposta que elimina qualquer pergunta. Como é que ele fez isso? Eu sou o Batman. Encerrado. Decepcionante seria se ele não descobrisse isso tudo nesse curto período de tempo. Aí o Batman conta toda a história do Fred Krueger pro Alfred, dizendo que ele é filho de uma freira chamada Amanda Krueger e que ela foi acidentalmente presa numa sala cheia de psicopatas, os caras insanos, os caras loucos, e eles a torturaram e a violaram por dias. E assim, após ser resgatada, infelizmente descobriram que ela estava grávida. E uma outra tragédia que aconteceu foi que assim que ela deu à luz a Fred, ela morreu. E assim, essa é a origem de Fred Krueger, um garoto gerado por vários psicopatas. Mas muita coisa aconteceu. O Fred, quando era criança, também teve uma infância bem traumática. Cresceu em orfanatos e tudo, sofria bullying na escola, era um garoto bem sofrido. Teve uma origem muito triste e uma vida mais triste ainda. Quando virou adulto, se casou com uma moça. E essa moça, ela foi assassinada por ele. De que forma? Ele pegou a cabeça dela e bateu diversas vezes numa pilastra. Mais pra frente, ele começou a fazer uma coisa até pior. Por incrível que pareça, o Fred Krueger conseguiu atingir um nível de crueldade até maior do que muitos vilões de Gotham. Ele matava crianças. Ele ficou conhecido como retalhador de Springwood. Ele as matava da forma mais desumana e agressiva possível para conseguir aplacar sua sede de sangue e sua loucura. Ele foi até preso, foi julgado, mas foi absolvido. Então os pais, como eles acharam isso uma falta de respeito à memória das crianças, eles simplesmente botaram fogo no galpão onde o Fred Krueger estava. E o galpão inteiro ardeu em chamas. Todo mundo achou que ele tinha morrido, mas anos depois ele voltou a atacar. Primeiro matou uma garota, amiga de uma menina chamada Nancy Thompson. E anos depois, após essa própria Nancy Thompson ter vencido Fred Krueger, ela mesma foi morta pelo Fred. Mas ela deixou um diário que dizia exatamente como vencer o Fred Krueger. E é dessa forma que o Batman iria fazer. Alfred até pergunta pro Batman, mas que forma é essa? O Batman simplesmente responde, eu vou até lá
e vou arrancar ele do reino dos sonhos e dar uma surra como ele nunca levou na vida dele, ou após a sua morte. Mas Alfred pergunta como que ele vai conseguir voltar, trazer ele de volta. A resposta do Batman é simples. Ele percebeu que quando Damian sofreu todos aqueles cortes, uma coisa apareceu na mão dele, um pedaço de suéter verde e vermelho. E nessa hora o Batman entendeu exatamente o que a Nancy queria dizer com puxar ele do reino dos sonhos. Então Batman preparou uma maca para ele mesmo se deitar. Nessa maca tinha 2 injeções, uma com sonífero e outra com adrenalina. O sonífero seria dado para ele para que ele dormisse. Claro, né? Se chama sonífero, não vai ser para o cara ficar acordado. E após 5 minutos, o Batman seria injetado por adrenalina para fazer ele acordar de uma vez. Batman pede a Alfred para que ele fosse cuidar de Damian, porque a prioridade é Damian Wayne. Ele pede ao Alfred só para cuidar de Damian, como se fosse o seu filho, caso ele não consiga. Então, o Batman inicia o processo e o Alfred sai da Batcaverna e vai para cuidar de Damian. O Batman acorda num galpão com luzes vermelhas. Ele fica 100% focado para não ser pego de surpresa. E do nada mesmo, uma risada macabra, uma risada maluca é ouvida no fundo. E pela primeira vez temos a visão de Fred Krueger. E ele já chega debochando do Batman, fazendo até mesmo piadas, né, irônicas sobre ele se vestir de morcego, falando que ele é o maior fã das histórias do Drácula, que, sei lá, esse negócio de morcego combina mais com Halloween. Mas o Fred diz que tá tranquilo, porque não é a primeira vez que ele dá um sacode num palhaço com uma máscara. Então, já que o Batman não estava lá para muito papo e sim distribuir suco, ele já lança um batirangue explosivo no Fred Krueger. Mas, tipo assim, como é um reino dos sonhos, o Fred Krueger, que praticamente comanda em tudo ali, o Fred Krueger para o batirangue explosivo no ar e manda de volta no Batman, causando uma explosão, lançando o Batman na parede. Até mesmo causando alguns danos na sua armadura de Kevlar, que já é muito resistente por sinal. Mas do nada, quando o Bruce está prestes a se levantar, um buraco se abre debaixo dos pés dele. E do nada, assim, ele se vê num beco. E ele acha aquele beco até familiar. Aí quando ele olha para frente, ele vê seus pais, Thomas e Martha Wayne. E logo à frente, temos a visão do assassino que matou os pais dele. Só que dessa vez não é o mesmo cara. E sim o Fred apontando suas garras para Thomas e Martha Wayne. E suas garras, como é o reino dos sonhos, são disparadas dos seus 2 dedos, perfurando o peito dos 2. E o Fred diz: por mais que ele seja mais forte agora, que ele seja mais bem preparado, mais bem armado, o Bruce sempre vai ser um garoto traumatizado com a morte de seus pais. Então Bruce levanta nervoso, indo com tudo para cima do Fred, tentando acertar de tudo que é forma, mas o Fred desvia de tudo, até mesmo causa ferimentos no Batman, até mesmo arrancando um pedaço da sua máscara, jogando ele no chão com muita força. O Fred faz com o Batman igual ele fez com o Jason, lançando ele de um lado para o outro igual uma bolinha de ping-pong. Isso deixa o Batman muito ferido e até mais com raiva. E o Fred ainda continua debochando, até mesmo usando os corpos dos pais do Bruce como se fossem 2 fantoches, falando até mesmo assim, tipo um daqueles bonecos de ventríloco, como se ele pegasse a boca do Thomas Wayne e dissesse para o Batman que ele é a maior decepção da vida de Thomas Wayne e que era ele que devia ter morrido naquele beco. Pesado? É, mas é um especial de Halloween, o que vocês esperavam? E o Fred ainda continua desmerecendo o Batman, dizendo que ele é tão imprestável, tão impotente, que nem o próprio filho ele consegue proteger direito. Ele até diz que a criança estava bem melhor
com Ra's al Ghul do que com ele. Que com Ra's al Ghul ele pelo menos aprenderia a se defender melhor do Fred. Já o Batman é só um riquinho mimado com a fantasia de morcego do Halloween. E o Fred ainda, ele simplesmente continua brincando, debochando dos traumas do Batman, até mesmo falando que o Batman já é o segundo filho que o Batman quase perde nas mãos de um cara ruim. O Batman já foi impotente ao ter perdido Jason Todd por Coringa. Por várias vezes quase deixou o Dick Grayson morrer, por causa dessa vida que envolveu eles. E agora ele praticamente é negligente com seu filho. O Fred até mesmo fala: eu posso ser ruim, mas você não é lá muito bom também. Isso deixa o Batman ainda mais nervoso e o Batman levanta com tudo, com todas as armas que tem, mas nenhuma arma dá certo. E o Fred ainda continua rindo, dizendo que ele é a pessoa mais inútil desse mundo. Porque ele pode até fazer parte da Liga da Justiça e tudo, fazer parte daquela equipe enorme de super-heróis. Mas perto do Superman, da Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, ele é só um palhaço com fantasia de vampiro. E perfura uma de suas pernas com uma das suas garras. Enquanto isso na vida real, os ferimentos que o Batman tem recebido, os danos que o traje dele sofre no mundo dos sonhos, também acontece na vida real. A máscara do Batman, metade simplesmente desapareceu. O traje do nada apareceu alguns arranhões quebrados. A perna dele começou assim a sangrar. Então assim, o caso estava até mesmo preocupante. E o Alfred simplesmente queria fazer de tudo para ir lá. Mas o Batman, sabendo disso, o Batman trancou a Batcaverna. Porque ele não queria que ninguém se metesse nisso. Ele queria acabar com Fred Krueger usando sua própria força. Porque ele queria fazer justiça por quase ter perdido seu filho e por ter visto tantos pais, tantas mães sofrerem pela morte de seus filhos e ter visto até mesmo filhos perdendo seus pais, assim como ele perdeu. E do nada, assim, simplesmente do nada, o Fred vai tenta matar o Batman com um ataque fatal no coração dele. Mas na hora que a garra do Fred está 1 centímetro de acertar o peito do Batman, ele simplesmente se torna vários morcegos. E o Fred acha estranho, e atrás do Fred, o Batman se remonta todo de novo e dá um soco que manda o Fred no paredão do galpão novamente. Só para constar, na hora que o Fred leva o golpe, o galpão todo se forma, tá? Porque esse negócio de reino dos sonhos ainda pra mim, eu tô tentando fazer um negócio bacaninha aqui, tá? Perdão. O Fred até pergunta, né? Ele até fala um palavrão, mas eu não vou falar, porque eu não tô muito afim de levar um strike, né? O Fred fala um palavrão lá, vocês imaginem o palavrão que vocês quiserem aí. E pergunta pro Batman como ele fez isso. O Batman diz: esse jogo pode ser jogado por 2. Esse é o reino dos sonhos, então... E praticamente eles estão na cabeça do Batman, então qualquer coisa que o Batman quiser ali pode acontecer. Então, o Fred começa a usar todo o seu poder para tentar matar o Batman de uma vez, sem piada, sem nada. O Fred só queria desviar ou bloquear ou golpear o Fred. Até que chegou uma hora que o Fred tentou fazer de tudo que era possível. Mas o Batman deu um soco nele, mas um soco, gente. Sem brincadeira. Uma pessoa normal tinha morrido com aquele soco que o Batman deu. Então, beleza. Continuando lá, soco vai, soco vem, golpe desviado, golpe chute desviado. O Batman estava perdendo o tempo dele, que assim, o tempo estava acabando, 5 minutos, agora só tinha 10 segundos. Então, qual foi a ideia do Batman? Ele já agarrou o Fred com toda a força dele e o tempo acabou. A adrenalina foi injetada no Batman e o Batman acorda no mundo real. O Fred se vê caído no chão da Batcaverna, enquanto atrás dele, quando o Fred vira para trás, uma mão preta, no caso do Batman, acerta a cara do Fred, mandando ele longe. Longe assim, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer com longe. Aí o Batman, com
um pedaço da máscara estava arrancado, ele arranca o outro pedaço assim, porque ele não queria lutar assim agora como o Batman, ele queria lutar com o Bruce Wayne, ele queria lutar cara a cara, olho a olho, homem a homem. Ou no caso, homem a monstro, né? Que o Fred não é bem um ser humano. Então, o Batman já manda uma fala doida. Ele fala que assim, ele não deveria ter matado aqueles jovens, não devia ter deixado aquelas crianças órfãs, não tinha ter... Mas pior ainda, você mexeu com meu filho. Então isso vai doer. E eu vou adorar. O Batman foi com tudo pra cima do Fred, dando soco, chute, lançando ele longe, mandando aquelas bombas de fumaça, acertando até mesmo, dando até mesmo um chute no nariz do Fred, que arrebentando o nariz dele, assim, simplesmente estourou o nariz do Fred. E o Fred caiu no chão, assim, com o nariz todo arrebentado. Ainda tenta atacar o Batman, só que o Batman segura a mão dele, que tinha as lâminas, e com aquelas lâminas que o Batman tem na lateral do antebraço. Não sei se é antebraço ou braço que fala. Ele rebenta aquelas garras e dá um soco no Fred, lançando nele daquela pontezinha que o Batman usa para passar com o Batmóvel. Aí no andar de baixo, quando o Fred encosta no chão, simplesmente cai tipo uma bomba perto dele. E essa bomba lança o Fred longe, velho. Fazendo ele acertar o paredão da Batcaverna e cair perto da água. Até que ele quase cai em cima do bate-barco, mas não caiu, né? Ainda bem, porque arranhar a pintura do bate-barco, né, é osso, né? E quando o Fred assim se levanta, ele pensa assim que o Batman já tinha acabado, já tinha, né, como posso dizer, só ia prender ele agora. Simplesmente um gancho acerta a perna do Fred, puxando ele de forma violenta para cima, fazendo ele cair em cima da Batmoto. E tipo assim, quando o Fred vai tentar se levantar, o Batman pula, acertando os dois pés no peito do Fred, prensando ele na Batmoto, dando soco, chute, soco. E assim, uma agressividade que ninguém nunca viu o Batman antes. Até mesmo partindo a Batmoto no meio. Vocês acham que isso é exagero? Não, porque o Batman, numa luta bem séria contra o Dick Grayson, na bicuda ele partiu a Batmoto no meio. Então, né? Não estou exagerando, estou usando até mesmo elementos que eu já vi do Batman. Aí o Batman, como ainda estava com o gancho preso na perna do Fred, ele puxa o Fred com tudo e manda ele na parede com muita agressividade. Tanto que pelo telão assim da ala médica da mansão Wayne, o Alfred fica preocupado, achando que o Batman vai matar o Fred. Então quando o Alfred vai olhar como é que está indo o progresso de recuperação do Damian, o Damian simplesmente some. Nessa hora o Alfred já sabe exatamente o que o Damian foi fazer. E não vai atrás do garoto porque, no fundo, o Alfred sabe que o único que pode fazer o Batman parar é o Damian. Então, soco vai, soco vem, o Fred fica todo com a cara toda estourada, os braços, as pernas, tudo quebrada. Nem mesmo quando o Fred enfrentou o Jason, ele foi tão ferido, ou até melhor. Na realidade, nunca na vida o Fred sentiu tanto medo igual naquele momento. Sentiu tanto medo, sentiu tanta dor igual naquele momento. E tipo assim, quanto mais a luta continua, mais a gente pensa que o Batman vai matar o Fred. E é só soco, chute, batirangue acertando o corpo do Fred. O Batman até sem dor nenhuma. Tá com realmente sangue nos olhos. Por ter visto tantas crianças perdendo seus pais. Crianças até mesmo da mesma idade que ele tinha quando perdeu seus pais. Tantos jovens morrendo, fazendo até mesmo ele lembrar do Jason Todd. O seu único filho, praticamente quase sendo morto pelo Fred. E tantas coisas assim que o Fred fez o Batman se lembrar, tantos traumas que o Fred fez voltar na cabeça do Batman. O Batman simplesmente não está sem limites, ele está realmente com sangue nos olhos, com vontade de matar o Fred, como ele nunca sentiu na vida de matar um outro ser antes. Então, com o Fred todo ensanguentado, caído no chão da Batcaverna, quando o Batman vai fincar o
o batirangue na garganta do Fred, simplesmente escutamos a voz de Damian gritando pai. E o Damian só diz pro Batman: lembra-se do nosso lema, justiça e não vingança. Porque a justiça nos torna diferentes dos monstros e assassinos. A vingança nos torna piores do que eles. Então o Batman larga o batirangue. E quando o Fred vai tentar matar o Batman, tentar empalar ele com o batirangue que o Batman tinha jogado no chão, o Batman simplesmente olha para trás e diz: você é um lixo. Você simplesmente é um erro da humanidade. Eu tenho pena da criatura patética que você é, porque para um ser, para se tornar mais forte, tem que usar como força o trauma dos outros, tem que ser muito triste e atormentado. Então Batman simplesmente vira as costas, cuspindo no chão, dizendo que o Fred é a criatura mais patética que ele já viu na vida. E o Fred simplesmente, quando vai mesmo tentar acertar o Batman, o Fred começa a sentir uma coisa estranha e simplesmente desaparece. Voltando ao andar de cima da Batcaverna, quem não sabe, a Batcaverna tem alguns andares, né? Posso até fazer um vídeo explicando mais sobre a Batcaverna. Daria uns 2 vídeos, mas né? Sei que vocês gostam disso. Quando o Batman fica de frente pro seu filho, ele simplesmente se agacha e dá um abraço no Damian. Porque, tipo assim, o Damian fez ele se lembrar do porquê que ele luta, do porquê que ele simplesmente não mata, e até mesmo se lembrar do porquê que o Batman existe. E o Batman, como eu já falei num vídeo aí, não vou falar qual vídeo, senão vocês não vão ver ele, vocês vão ter que olhar o vídeo. É o único vídeo do Batman que tem aqui no canal, não é muito difícil saber não. O Batman simplesmente lembra que a razão da existência dele é levar esperança para aqueles que precisam através da esperança e levar o medo através da figura do morcego para quem faz o mal. Então assim, o Batman é um personagem complexo, mas a realidade é, ele leva esperança para os bons e medo para os ruins. E a esperança é através da justiça e não da vingança. Igual, o Batman não é um anti-herói. Ele é um herói. Tipo assim, ele salva. Ele não tem medo de mostrar o lado humano dele. Por isso que ele até mesmo deixa a máscara dele fica com a boca de fora. Para todo mundo ver que aquilo é um homem, não um monstro. E que ele realmente tem alma. E que, mesmo sendo um cara normal, ele luta por um mundo melhor. E assim o Batman dá um abraço no seu filho e tudo. Ele vai levar o Damian pra ala médica, até ele mesmo vai, né? Pra dar um jeito no ferimento dele. E o Batman olha e o Alfred olha toda aquela confusão na Batcaverna, todos aqueles destroços, e só fica assim, eu que vou ter que limpar isso, né? E assim acaba a história. Galera, então, essa história foi mais assim, um especial de Halloween, né? Teve umas paradas cômicas aqui, porque assim, não dá pra história ser pesada o tempo todo. Tem que ter um alíviozinho cômico, porque assim, a história só ser pesada, sei lá, não fica tão bacana assim pra você assistir, né? Então assim, até mesmo por isso que eu fiz uns comentários, fiz umas piadinhas, piada ruim, mas mesmo assim piadinha, que vale a intenção, né? Mas é isso, galera, obrigado por assistirem, né? Valeu, falou. Isso só pra constar, eu não tenho nada confirmado ainda, mas tem a possibilidade do especial de Halloween ter 2 vídeos. E vai ser uma outra luta também. Só que quem vai estar na próxima luta, não vou contar não. E tem até uma dica que eu daria, só que se eu der essa dica, todo mundo vai saber quem que é. Mas é isso, galera. Valeu, falou, deixem teu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E é isso, meu povo. Tchau.